Amém. Deus seja louvado. Feliz sábado mais uma vez. Irmã Célia, eu vou usar isso aqui de púlpito, viu? Estava ali de lado ali. Vai dar certo. Amém. Deus seja louvado. Queridos, vamos abrir a palavra de Deus. Pedir que vocês abram aí em Gênesis, capítulo 8. Gênesis 8. Gênesis, capítulo 8. Gênesis 8. Hoje nós vamos falar um pouquinho, queridos, de um tema muito importante, que é com referência ao culto, não é? Culto. Todos nós temos essa palavra aí na ponta da língua, né? Sempre a gente fala de culto. Aí você passa pelo irmão, ei, vai ao culto hoje, não é? Aí você convida alguém, ei, vamos para o culto, não é? Sempre nós estamos com essa palavra aí em nossa boca, né? Falando para as pessoas, entre nós mesmos, culto. Né? Vai ter culto ou não, né? A gente sempre tem conversa sobre isso. Só que a gente precisa compreender o que é culto. Talvez este seja o problema, que às vezes a gente não entende o que é um culto. Você já parou para pensar nisso aí? Rapaz, eu vou ao culto. Aí o que é o culto? Será que o culto seria só essa cerimônia? Não é? O que é um culto? Então a gente precisa compreender o que é o culto, para quando a gente vier realmente para o culto, você realmente vir para o culto entendendo o que é um culto. Tá certo? Por exemplo, o significado da palavra, a etimologia da palavra. Por exemplo, a etimologia da palavra, a primeira coisa que você tem que fazer quando for estudar algo é você buscar a etimologia da palavra, ou seja, a origem dela, certo? Buscar o significado dela. Por exemplo, na etimologia da palavra, né, culto se deriva de religião. Realmente, quando fala de culto, está falando de religião, de qualquer forma de religião. Porque significa liturgia, o conjunto de atitudes e ritos pelos quais adora uma divindade. A etimologia já diz. Quando fala de culto, quer dizer que é algo relacionado à religião. Onde um grupo de pessoas faz o quê? Um grupo de pessoas se reúnem para adorar alguma divindade. A etimologia vem daí. Agora, o significado. O significado da palavra culto, ela diz o quê? Ela diz homenagem, homenagear, de caráter religioso, que se considera algo divino ou sagrado. Ou seja, culto quer dizer que, na etimologia, um grupo de pessoas que se reúnem para adorar uma divindade, e significado quer dizer que é para homenagear aquela divindade. Já estão começando a entender? Então, culto é onde se reúne um grupo de pessoas para adorar, ou seja, quer dizer, homenagear uma divindade. Então, quando você diz assim, eu vou ao culto, você está dizendo assim, eu vou ao culto homenagear a Deus. Entenderam aí? É por isso que, às vezes a gente diz assim, eu vou assistir o culto. É certo ou errado? É errado. Por quê? Porque se você vem homenagear a Deus, você não tem como vir assistir alguém homenagear. Então, se você vem assistir, você quer dizer que vem assistir os outros homenagear a Deus, que é o significado do culto. Então, nós não viemos aqui assistir o culto. Nós viemos aqui prestar o culto. Tem que entender isso. Irmão, quando eu vou para o culto, eu vou fazer o que lá? Você vai prestar um culto a Deus. Você não vai lá assistir o culto. Você não vai para o culto. Você vai prestar o culto. Então, primeira coisa. Só que, biblicamente, o culto tem várias formas. E nessas formas que a Bíblia apresenta, a gente tem que tirar, extrair um pouco de cada uma, já que o culto ele foi transformando, ele foi mudando a cada geração, a cada época da história bíblica. Então, a gente precisa acompanhar a trajetória do culto a Deus e tirar ensinamentos dessa trajetória e aplicar na nossa vida, para que a gente possa apresentar um culto, né, bem melhor ao nosso Deus.
Porque a Bíblia diz que ele merece ser louvado e engrandecido pelo que ele é. Amém? Então, por isso, o culto, quanto mais a gente puder apresentar um culto, não é? Para Deus, um bom culto para Deus, quanto mais a gente puder prestar um culto, melhor será para a nossa vida espiritual. Não se coloque, não é? Não se coloque dessa forma. Ah, eu sou pecador, então não tem como eu apresentar um culto a Deus. Gente, se o culto não fosse importante, Deus não tinha exigido. Se o culto não fosse importante, Deus não tinha exigido. E Deus, Ele pede um culto, certo? Para cada um de nós, não pelo que nós somos, mas pelo que Ele é. Entendam, o culto que nós prestamos é a Deus e não a você, e não a mim. Ou seja, você não pensa que tem que ser perfeito para apresentar um culto. Ao contrário. Você tem que entender que Deus é perfeito para apresentar o culto para Ele. Amém? Amém. Então vamos lá. Gênesis 8. Primeira coisa que tem que haver no culto. Gênesis 8. Primeira coisa que o culto apresenta para nós. Gênesis capítulo 8. Como era no tempo dos patriarcas? Como foi no tempo dos patriarcas o culto? 8:20. Capítulo 8, verso 20. Amém? Diz assim: levantou Noé um altar ao Senhor, e tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu holocausto sobre o altar. Então, o culto, pós-criação, o culto na época dos patriarcas era um culto em que se exigia o quê? Um altar. Era erguido um altar, e naquele altar se oferecia sacrifícios em culto ao Senhor. Você vê isso com Noé aqui apresentando. Você vê isso aí com Elias, quando constrói um altar com os profetas de Baal. Você também vê isso aí quando Abraão, o próprio Abraão, constrói um altar em sacrifício ao Senhor. E você vê isso também com Abel e Caim, que também levantaram um altar ao nosso Senhor. Então, na época dos patriarcas, o culto consistia em levantar um altar e sacrificar ali em homenagem a Deus. Assim constituía o culto. Mas também, nesse culto na época dos patriarcas, Gênesis 22:5, também exigia mais alguma coisa além do sacrifício e do altar. Gênesis 22, verso 5. Quando você abre a tua Bíblia, capítulo 22 de Gênesis, verso 5, amém? Diz assim: então disse seus servos: esperai aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Esse capítulo é aquele capítulo que Abraão vai para sacrificar, né, supostamente Isaac. Então, além do altar e do sacrifício, o que é que Abraão diz aqui? Vamos lá e depois de ter adorado, voltaremos. Então, no culto dos patriarcas exigia o altar, exigia o sacrifício, mas também exigia a adoração. Tinha que adorar a Deus. Não era só simplesmente ir lá, fazer um altar, jogar o sacrifício em cima, pronto, está tudo certo. Não. Além de tudo isso, tinha que ser adorar a Deus. Precisaria adorar o Senhor. Além disso, existia mais alguma coisa que precisava ser feita naquele dia. Naquele momento em que faziam-se os cultos dos patriarcas. Jó, capítulo 1, verso 5. Jó, capítulo 1, verso 5. Vamos ser bem sucinto, vamos ser bem rápido para que a gente possa ser objetivo e concluir nossa mensagem com todo mundo aprendendo, mas também sendo rápido, né? Para que a gente não se canse. Tá bom? Capítulo 1 de Jó e verso 5. O que é que também tinha que haver no culto dos patriarcas? Jó 1:5 diz: decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó os seus filhos e os santificava. Levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles. Pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra o seu coração. E assim fazia Jó continuamente. Ou seja, também
devia haver expiação de pecados. Então, o culto dos patriarcas tinha que se levantar um altar, tinha que haver o sacrifício, tinha que haver adoração, mas também tinha que haver expiação de pecados. Tinha que se entender que quando o sacrifício era feito, Deus perdoava os pecados. Assim Jó entendia. Vocês entenderam aí, né? Até aqui? Então, queridos, ensinamento para nós hoje. Se você parar para pensar e olhar para esses textos e olhar para a Bíblia, para os patriarcas, você vai aprender uma coisa. Você vai aprender o que eu aprendi. Eu aprendi uma coisa. Sabe o quê? O culto dos patriarcas era familiar. O culto dos patriarcas era familiar. Jó se reunia com seus filhos para fazer expiação dos seus pecados. Abraão se reuniu com quem? Com Isaac, para adorar. Caim e Abel, 2 irmãos, mesmo tendo matado o outro, mas se reuniram como família para adorar. Você está entendendo? Noé, quando saiu da arca após o dilúvio, se reuniu com sua família, construiu um altar ao nosso Deus, adorou ao Senhor. Ou seja, o culto, queridos, era familiar. Ou seja, o primeiro ensinamento para nós hoje, o nosso primeiro culto tem que ser familiar. Por quê, queridos? Se nós não começarmos em casa, com certeza não concluiremos aqui. Se não começarmos em casa, não concluiremos aqui na igreja. Porque culto não depende de lugar. Culto não depende de local específico. Culto depende daquele que está pronto e disposto a homenagear, a adorar o nosso Deus. Amém? Então, queridos, a primeira batalha que nós temos que conseguir em nossa vida, estabelecer o nosso culto em casa. Fazer o nosso culto familiar em casa. Levantar um altar ao Senhor. Apresentar os pecados da nossa família ao Senhor para que Ele expie esses pecados. E adorar e homenagear o Senhor em nossa casa. Ou seja, vamos fazer de nosso lar um culto de adoração ao nosso Deus. Mas também, queridos, o culto foi avançando durante o tempo. Quando nós chegamos na época, depois dos patriarcas, agora a gente parte, pós saída do Egito, pós êxodo, nós encontramos outra forma de culto que o Senhor exigiu do povo. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Êxodo 25, verso 8. Êxodo 25, verso 8. Vamos percorrer a Bíblia, vamos estudar a palavra de Deus. Sábado é dia de estudar a Bíblia, é dia de nós buscarmos no Senhor respostas para as nossas dúvidas. E só Ele pode tirar de cada um de nós. Êxodo, né? Não, perdão. Êxodo 25, verso 8, amém? E diz assim: e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Queridos, agora Deus, pós saída do Egito, Ele exige uma forma de culto com mais perfeição, com mais detalhes. Vocês perceberam que ali era um altar em algum lugar, era um sacrifício, era adoração. Mas agora Deus exige uma organização. Deus manda estabelecer um santuário. Esse santuário foi construído por Moisés e o povo de Israel. O santuário se localizava no meio da nação, ou seja, 4 tribos ficavam para um lado, 4 para o outro, 4 para o outro e 4 para o outro. E o santuário ficava no meio, assim marcando o centro da adoração ao Senhor. Considerava o santuário um lugar santo, um lugar onde o nome de Deus habitava. Era tão santo que você e eu, se naquele tempo vivêssemos, não poderíamos chegar lá de mãos vazias. Não poderíamos chegar lá de mãos vazias. Ou seja, nós teríamos que levar um sacrifício para adentrar no santuário. Porque, segundo a palavra de Deus, a cerca, o varal que cercava o santuário era demarcando o limite. Ou seja, do lado de fora da cerca era um lugar profano, porque era o lugar onde o povo pecador, como nós, habitávamos. E no lugar santo, que era dentro do santuário, era um lugar divino, onde o nome de Deus habitava. Era onde acontecia a Shekinah, onde Deus descia para falar com o povo. Era um culto perfeito. Tinham todos os detalhes nas roupas do sacerdote. Tinha todos os detalhes na roupa do sumo sacerdote.
tinha todos os simbolismos dentro do santuário. A mesa dos pães da preposição, simbolizando a provisão de Deus para o povo. Tinha um candelabro, simbolizando a luz que não se apaga de Deus, a luz do mundo. Jesus mesmo disse: eu sou a luz do mundo. Existia também um incensário na frente do véu que separava os dois compartimentos, simbolizando a intercessão de Jesus por nós, as nossas orações. Dentro do Santo dos Santos existia a arca do testemunho, que simbolizava a presença de Deus. Os querubins em cima da arca simbolizavam naquela época as testemunhas do Senhor, que são os anjos. Dentro da arca tinha lá as 2 tábuas de pedra, simbolizando, certo, a aliança, o pacto de Deus com o povo. E era ali que acontecia o juízo de Deus. E não poderia haver erros. Esse culto não permitia erros. Não se podia errar nesse culto. Olha, certa vez, 2 filhos de Arão, sumo sacerdote, pegaram fogo estranho e foram apresentar diante de Deus. Sabe o que aconteceu? Foram fulminados no mesmo instante. Certa vez a arca estava sendo carregada. Alguém foi pegar na arca porque viu que estava caindo. Quando ele pegou, foi fulminado no mesmo instante. Não poderia haver erros nesse culto. É tanto que Deus estabeleceu cada um para o seu ofício. Organização. Tudo deveria ser feito nos mínimos detalhes. Queridos, o que é que nós aprendemos com isso? Nós aprendemos hoje, já aprendemos que o culto era familiar. Tiramos para a nossa vida. E sobre a organização, devemos aprender uma coisa. Quando nós decidimos no nosso coração vir para aqui, onde nós cremos que é a casa de oração de Deus, é preciso organização. Não pode ser feito de toda forma. Irmão, mas lá no santuário, no tempo antigo, isso. Mas nós devemos tirar o que a Bíblia ensina para nós trazermos para a nossa vida. E o que é que o santuário ensina? O santuário ensina organização. Nós não podemos fazer a obra de Deus aqui de qualquer jeito. Certo? Em 1 Coríntios 14, Paulo está repreendendo a igreja de Corinto. Sabe por quê? Porque eles estavam sendo desorganizados na obra de Deus. Eles estavam fazendo culto de qualquer forma. Então, por isso que Deus agora exorta o povo a ter uma organização através do santuário. E hoje nós trazemos para a nossa vida, queridos, quando nós colocamos no nosso coração que vemos a casa de Deus, precisamos chegar aqui também e ser organizados. Não podemos vir de qualquer forma, mas temos que ter a organização, porque a Bíblia diz que Deus é um Deus de ordem e decência. Tiramos para a nossa vida, temos que ser organizados. Temos que se organizar. Irmão, como é essa organização? A organização tem que começar de casa, queridos. Tem que começar de casa. Vamos se organizar para ir ao culto, adorar a Deus. Vamos se organizar. Vamos vir organizados. E no culto, principalmente, ter essa organização. Olha, nós estamos em uma igreja, Deus seja louvado, que é uma igreja que é tida por muitos como uma das igrejas mais organizadas. Porque a igreja adventista é a igreja mais organizada. Nós fizemos aqui uma votação aqui, foi? Você nunca viu isso em nenhuma igreja. Essa organização. De fazer de algo que seja bem feito e de uma maneira prática. Organização. Eu mostrei o manual da igreja. O manual da igreja está ali. Toda a igreja organizada. É por isso que nós temos grupo, né? Aqueles grupos que abrem, né? Aqueles grupos. E temos igreja organizada. Então, ou seja, por que a igreja é organizada? Porque é uma igreja que ela já tem a sua organização. Então, quando nós viemos para o culto, nós também precisamos ser organizados, tá bom? Tiramos isso para nós. O santuário ensina que precisamos ser organizados. Agora também, nos tempos dos reis, nos tempos de Davi, como era o culto nos tempos de Davi? Salomão, quando foi construído o templo, como era o culto? 1 Crônicas 23, verso 6. Crônicas. 1 Crônicas 23, verso 6. Isso é para nós aqui, para a igreja. Como era o culto no tempo dos reis. Você vai prestando atenção que sempre Deus vai acrescentando. Começou com um altar, um sacrifício. Evoluiu ali para o santuário, aquela perfeição, aquele sincronismo.
evoluiu agora para os reis. O que é que Salomão acrescentou ao culto? Amém? Davi, 23, verso 6. Davi os repartiu por turnos, segundo os filhos de Levi, Gersom, Coate e Marari. O que é que isso quer dizer? Quando Davi, ele percebeu que o culto só existia uma parte adorando, né? Ou seja, o serviço era com os sacerdotes e levitas ali. Mas Davi, quando começou a construção do templo e trouxe a arca para Jerusalém, ele começou a criar ministérios, envolvimento da congregação. Davi entendia que toda nação precisava louvar o nome de Deus, precisava participar da adoração. Então Davi agora divide em ministérios. Os cantores, os compositores, os músicos, os levitas que faziam o serviço sagrado, dividia. E o povo, quando via, Davi criou um compartimento para que o povo viesse também ali, certo? Para adorar a Deus. Ou seja, existia um culto congregacional. Culto congregacional. O que a gente precisa fazer hoje? A gente precisa fazer um culto congregacional. Olha, queridos, música. Um culto não pode existir sem música. Tem que existir a música. E você sabe qual é o louvor perfeito? É o louvor de adoração a Deus em forma de congregação. Tem gente que pensa que o louvor que Deus quer ver num culto é aquele louvor que vem só uma pessoa aqui para frente, canta, e vocês ficam só assistindo, a gente fica assistindo o louvor. Não é esse. O culto que Deus pede, o louvor que Deus pede, é que todos que estão aqui adorem a Deus. Inclusive aquele que está cantando, regendo. Então, queridos, não é porque alguém vem para cá cantar, que está cantando, que você diz assim, tem gente que é assim, não vou cantar com ele porque eu vou atrapalhar. Não. Deus quer que quem esteja aqui louve, adore a Ele. É por isso que a Bíblia diz, todo ser que respira, louve ao Senhor. Por isso, queridos, o louvor que Deus quer ouvir é aquele louvor que quando estamos aqui de coração contrito, arrependido, de coração entregue, reconhecendo a grandeza de Deus sobre nossa vida, é o louvor que todos cantam. É o louvor que sobe como aroma suave até o trono do Senhor. Amém? Esse é o louvor que nós devemos prestar ao Senhor. Esse é o culto congregacional. É todos na congregação louvando e engrandecendo o nome de Jesus. Mas também, queridos, o culto teve seus declínios. Pode acontecer? Pode. Por exemplo, depois dos reis, depois que Jerusalém foi destruída por Nabucodonosor, depois que as 2 tribos, né, foi destruída e as 10 tribos também pela Síria, agora, quando eles retornam do exílio, começa um novo estilo de culto. Agora é um culto que infelizmente pendeu para o formalismo. Pendeu para algo que Deus não deseja. Que Deus não deseja. Sabe o que é? É o legalismo religioso. Você sabe o que aconteceu quando o povo de Deus, quando voltou do Egito, começou a adorar de uma forma legalista, uma forma que Deus não se agrada? Eles estavam até fazendo o rito direitinho, cumprindo a cerimônia direitinho, mas o coração estava totalmente afastado de Deus. Por isso que você vai ver ali os profetas menores. Depois de Isaías, maior, tem Ezequiel, Jeremias, Daniel, aí você vai ver os profetas menores. Todos eles foram mandados por Deus para exortar o povo que o culto não estava da forma que Deus se agradava. Olhe só como é que estava o culto após o exílio. Isaías capítulo 1. Rapaz, acho que hoje aqui tem gente que vai ler hoje mais do que na semana todinha a Bíblia. Né? Isaías capítulo 1. Como estava o culto após o exílio, depois que os judeus retornaram do exílio. Que é aí que foram montar o judaísmo, aquelas leis que eles criaram, baseado em homens. Como ficou o culto? Isaías 1, amém? Versículo 11 diz assim: de que me serve a minha multidão do vosso sacrifício? Deus falando. Diz o Senhor: estou farto dos holocaustos de carneiros e gordura de animais cevados, e não me agrada do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu o só pisar nos meus átrios?
não continueis a trazer ofertas vãs. Incenso é para mim abominação. E também as festas de lua nova, os sábados, a convocação das congregações. Não posso suportar a iniquidade associada ao ajuntamento solene. As vossas festas de lua novas e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece. Já me são pesadas. Estou cansado de sofrer. Pelo que quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. O povo partiu para um culto legalista. Um culto em que, religiosamente falando, era muito bonito. O cenário era esplêndido. Tudo estava no seu devido lugar, no seu momento certo. Estava até organizado. Mas, na verdade, é que o coração estava longe de Deus. É por isso que Jesus disse assim, queridos, Marcos 7. Em vão me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Nós podemos cair nessa armadilha? Podemos, queridos. É por isso que nós estamos aqui para aprender, para buscar em Deus a solução. Nós podemos também partir para esse legalismo religioso. E uma vez partindo para esse legalismo, podemos chegar a um momento em que Deus não aceitar nossa adoração, em que Deus esconder os olhos, em que Deus tapar os ouvidos, em que no lugar de ser uma adoração, para Deus ser uma abominação. O povo partiu para esse lado. E nós também precisamos evitar que isso aconteça. E aí, irmão, o que nós fazemos? Precisamos se colocar nas mãos de Deus. Precisamos fazer aquilo que Deus requer de nós. Fazer um culto de louvor ao nosso Senhor de forma em que nós coloquemos o nosso coração no altar do Senhor para que Ele transforme a cada dia e a nossa adoração possa subir como aroma suave ao trono do Senhor. Vamos usar os exemplos da Bíblia para não cair nas armadilhas que Satanás coloca para nós. Infelizmente, queridos, até na igreja ele pode armar ciladas para que nós possamos fazer aquilo que Deus não se agrada. Vocês perceberam que aqui eles estavam fazendo tudo o que era correto perante os homens. Cerimônia, tudo direitinho. Mas o essencial, o amor, a fé, a misericórdia estava longe. Por isso, Deus não se agradava desse culto. E nós precisamos evitar que isso aconteça conosco também. Para encerrar, queridos, vamos agora. Como era o culto que Jesus estabeleceu? Como Jesus estabeleceu o culto? Vamos lá. Capítulo 4 de Mateus. Já estamos encerrando para a honra e glória do Senhor. Capítulo 4 de Mateus. Mateus 4. Amém. O que é que Jesus estabeleceu no culto? Amém? Capítulo 4, verso 10. A primeira coisa que tem que haver no culto que Jesus estabeleceu. Diz assim: então Jesus ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás. Só a Ele darás. Primeira coisa que tem que haver no culto: Deus tem que ser o primeiro. Amém? Deus tem que ser o primeiro. O problema é que às vezes, querido, no nosso culto, Deus não é o primeiro. Que é isso, irmão? É verdade, irmãos. Vocês já prestaram atenção já? Por exemplo, nós vamos fazer uma festa na igreja. Tem programação para cá, tem não sei quem falando para lá, tem homenagem a fulano para cá, tem para ciclano para cá. Na hora da palavra de Deus, 5 minutos aí, irmão, para pregar a palavra de Deus. Deus está no centro aí? Eu acho que não. Por quê? Porque ó, no versículo 4, diz assim, ó: Jesus, porém, respondeu: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca. A palavra tem que ser o centro no culto. Tem que ser o centro. O culto, ele engloba para Deus, porque nós entendemos que a palavra é Deus falando com a gente. E se eu calo Deus, como Ele vai falar comigo então? Porque quando eu fecho isso aqui, eu estou calando a boca de Deus, ó, para mim. Eu não posso calar a boca de Deus. Ao contrário, eu tenho que deixar Deus falar. Tenho que deixar Deus falar o meu coração. É bonito a música, é lindo, maravilhoso. As orações,
linda, maravilhosamente, tem que ser feito no culto, mas a palavra não pode ser fechada, queridos. Não pode restringir a palavra de Deus ser falada. Ou seja, nós temos que falar. A Bíblia tem que ser aberta. E tem que ser aberta de forma que a gente possa ouvir no nosso coração Deus falando. Não olhe para o pregador, não olhe para quem está falando, porque a outra pessoa falha, a pecadora também. Mas você tem que entender que quando Deus fala, Deus usa até um jumento para falar. Deus usa ímpios para falar. Por que não usaria um irmão que está aqui com a gente? Não é isso? Então, queridos, tem que se abrir a Bíblia, tem que se dar ênfase na palavra que o Senhor fale conosco também. Hinos tem que haver também, está no centro, o hino. O hino é o louvor que sobe a Deus. Lá na Santa Ceia, no capítulo 26, no verso 24, diz isso também, queridos. Diz que quando Jesus terminou a ceia, que era um culto a Deus, eles cantaram hinos e louvor ao Senhor. Antes de Jesus sair para ser crucificado. Ou seja, antes de Jesus ir para a crucificação, Jesus cantou hinos para aliviar a tensão, aliviar a dor que Jesus sabia que iria passar agora na crucificação. O hino tem que estar também presente, congregacional ou de forma individual, não importa, mas que seja ele para a honra e glória do Senhor. Amados, finalizando a nossa palavra de hoje, o culto estabelecido que deve ser feito por nós hoje. Romanos 12, 1. Para nós encerrarmos a palavra de Deus. Hoje. Romanos capítulo 12 e verso 1. Romanos capítulo 12, verso 1. Amém? Amém, igreja? Amém. Diz assim, Romanos capítulo 12, verso 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Amém? Queridos, quando nós viemos para a casa de Deus, precisamos trazer um corpo santo. Irmãos, sem pecado? Não. Corpo santo é algo que foi separado de Deus. Foi separado por Deus para servi-lo. Pessoas falhas, pessoas que caem, pessoas que se rastejam. Mas Jesus disse que aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Um culto é aquele que você vence o eu em casa e vem para a igreja mesmo cheio de falha, de pecados, cheio de tudo contra você, para você não vir. Mas você vence tudo e vem ao culto prestar uma homenagem ao Senhor. Santo, agradável, coração contrito, humilhai-vos na presença do Senhor, chorai-vos, porque Ele vos exaltará. Entregar um coração arrependido nos braços do Senhor, para que o Senhor perdoe os pecados e cure a sua alma. Santo, agradável, que é o vosso culto racional. Um culto em que você entende, você tem entendimento. Você sabe quem é Deus. Você sabe quem é o Senhor. Você sabe o que Ele é. Você sabe o que Ele faz. E você sabe o que Ele vai fazer na sua vida em nome de Jesus. Esse é o nosso culto racional. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos torne cada dia mais adoradores. Aqueles adoradores que Jesus falou em João 4, 23 e 24. Aqueles adoradores que adorarão o Senhor em espírito e em verdade. Que Deus nos abençoe. Nossa irmã Edilce irá louvar. E que cada dia mais, queridos, não vou fazer apelo nenhum. Porque isso aqui nós vamos fazer em nome de Jesus, nos nossos lares. Vamos fazer nosso culto familiar. Vamos apresentar nossa família no altar ao Senhor. Nós vamos ter organização nessa igreja de adorar o Senhor de forma organizada. Nós vamos fazer todos os esforços para não entrar em um legalismo religioso e Deus abominar nossos cultos. Nós vamos ser verdadeiros adoradores, vamos adorar o Senhor aqui em espírito e em verdade. E o nosso culto a Deus será um culto que o Senhor irá receber aqui, mas não só aqui. No dia que Ele voltar, nós prestaremos esse culto nos pés do Salvador. Deus seja louvado. Irmãos, vamos ficar de pé para encerrar o culto.
A pedido de Gildevan, todos puderem cantar comigo, né? A gente canta para encerrar. Para a honra e glória do Senhor. Quero dar o melhor de mim. Quero oferecer sacrifício de louvor. Quero ser bem mais do que já sou. Um adorador por excelência me tornar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Eu não posso me calar. Tenho adoração em meu DNA. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser. Quero dar o melhor de mim. Quero oferecer sacrifício de louvor. Quero ser bem mais do que já sou. Um adorador por excelência me tornar. E a igreja? Que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Eu não posso te calar. Tenho adoração em meu DNA. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser. Oremos. Amado Pai, nós te oramos nesta manhã, conversando contigo nesse momento, Senhor, em que estamos aqui te adorando e exaltando o teu nome, Pai. Nós estamos agradecidos porque nesta manhã nos despertasse, Senhor, para vir cultuar o teu nome. Para vir, Senhor Deus, num sentimento de adoração, de louvar, Senhor, e de gratidão por mais um dia de vida que nos concede. Diante do teu altar, Senhor, queremos apresentar o nosso culto, Pai. Nosso culto de louvor, de adoração a Ti. Todas essas pessoas que aqui estão, todos que estão assistindo, Senhor Deus, esse vídeo, que possa nesse momento entregar suas vidas no Teu altar. Por favor, Senhor, perdoa os nossos pecados.
Ensina-nos, Senhor, a cultuar com nossa família o teu nome, Senhor, todos os dias de nossa vida. Que tudo que nós fizermos, Senhor, seja para a tua honra e a tua glória. E que não o homem apareça, mas Cristo Jesus apareça diante dos eventos, Senhor. Por favor, nos despedimos, Pai querido, nesse momento, na certeza que iremos para o nosso lar, na tua companhia e na tua proteção divina. E que nos conceda um restante de sábado a todos nós, a todos que estão vendo, Senhor Deus, através desse vídeo, a todas as famílias, Senhor, aonde quer que tenha chegado, meu Pai, esta palavra, que possa todas as famílias ser beneficiadas com ela, Senhor Deus. Nós te pedimos e te oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.